gravidez, certo? Um diagnóstico de gravidez, você já sabe diagnosticar, você já sabe examinar o paciente, você já sabe pedir exames, não é isso? Então, vocês não vão passar mais vergonha. Aí, agora, vocês vão fazer o quê? Eu vou começar a fazer pré-natal. Só que o pré-natal de vocês, faz de conta que agora é o pré-natal de baixo risco, não é aquele de alto risco. Eu faço muito pré-natal de alto risco, gente. É uma coisa assim que eu gosto. Mas no posto de saúde, né, a unidade básica de saúde, ela trabalha com o básico, né? Com aquele pré-natal que é o básico mesmo, né? Do primeiro, segundo, terceiro trimestre, que não tem patologias associadas. Então, aqui eu vou estar falando algo para vocês que é importante, tanto para o postinho de saúde, como também para quem estiver rodando no HGA. Gente, vocês têm que entender que o que é esperado numa gestação. O que é uma gestação normal? Tudo que ela fala, gente, ela chega. Porque eu estou sentindo dor. Porque eu estou vomitando. Porque a minha barriga dói. Porque eu estou sentindo isso. Ou estou sentindo aquilo. O que vocês vão entender? Meu Deus, a mulher está doente. Não, gente. É uma gestação normal. Aí vocês vão falar normal para a paciente, ela fica com raiva. Aí você vai falar assim, olha, tudo que você está sentindo é algo que é esperado na gestação e que é devido a isso, isso, isso. Agora, como é que vocês vão explicar depois que vocês ouvirem essa aula? Tá bom? Vocês vão entender que o ciclo gravídico, ele começa com a gestação, com o parto e termina no puerpério. Então, gente, é um episódio da vida da mulher que é muito lindo. Quando você vai, às vezes a gente olha e pensa só com a parte negativa, né? Mas não, gente, isso daqui é algo fisiológico. Tudo que eu vou falar para vocês, que parece, assim, às vezes, meu Deus, a gravidez é um bicho de sete cabeças. Não, gente, isso é algo esperado na gestação, devido vivenciar, ela está vivenciando um quadro fisiológico, tá? É algo esperado. Vamos lá. Às vezes, por isso que a gente, às vezes, vamos dizer, romantiza muito, né? Então, vocês têm que pensar assim, quando vocês vão vocês vão falar, vamos lá, quando vocês estão com sede, vocês não sentem vontade de beber água? E quando vocês estão com muita, muita sede, não aquilo não incomoda? Ou quando vocês estão com vontade de fazer xixi, né? Estão querendo urinar. Nossa, aquilo ali o quê? É algo que dói, a bexiga está doendo. Então, isso é normal? É algo fisiológico. E é isso que a gente vai ver no ciclo gravídico, tá, gente? Então, a gestação, gente, agora que vocês já sabem identificar, já sabem, né, dar o diagnóstico, isso é uma estimativa de 40% da gestação, elas vão ter o quê? Claro, tem a parte da gestação fisiológica, mas 40% das pacientes, gente, ela pode se tornar o quê? Elas podem ter algum quadro patológico, que a gente vai estar vendo nas outras próximas aulas, que é pré-eclâmpsia, diabetes, né, hipertiroidismo, algumas outras doenças. Mas o que eu vou estar falando aqui é o quê? O que é fisiológico, tá bom? Então, assim, gente, pode levar um quadro também de morbidade, né? Quando a gestação não é acompanhada, quando no pré-natal ela não tem os devidos cuidados, isso é uma situação que tem preocupado. Hoje, inclusive, né, até me falaram sobre isso, que o Pará está se preocupando muito pelo quantitativo de mulheres que existem no estado do Pará. Quando a gente vai ver a relação de morbidade materna, é muito grande para um estado que é tão grande e que, né, que isso tem preocupado os gestores em relação a isso. Então, por que as mulheres estão morrendo no parto ou na gestação? Por que elas estão morrendo? Devido ao quê? Sabe que a culpa da mulher? Às vezes, gente, é o profissional que não está fazendo um bom pré-natal naquela paciente. E aí, gente, vem a gestação. A gestação ela é um período de modificações, como eu falei para vocês, fisiológicas, anatomia da paciente, tanto a anatomia como a parte psicológica, social da mulher, ela vai estar o quê? Modificando. Diversos fatores também pode estar
né, que envolvidos para a manutenção da gestação. Existe alguma adaptação daquele organismo durante esse período aí de 9 meses, né? Então, tem uma alta velocidade de um crescimento fetal e uma maior vulnerabilidade entre mãe e filho. A duração da gestação, gente, ela pode ser classificada como dias, semanas, meses solares ou meses lunares. Por isso que antigamente era tanto, né, falar sobre 9 meses, 9 meses. Quando a gente vai falar de semanas, né, aí ela pode ter 40 semanas ou 40 semanas que a gente fala, gente, é um marco principal. Ela pode ter um pouco a mais ou um pouco a menos, tá bom? Isso é a gestação a termo. E aí, a partir também, a gente faz o quê? Em primeira consulta, a gente vai fazer pelo cálculo da data da última menstruação. Só que isso não é tão fidedigno. Por isso, quando vocês forem para o hospital, gente, vocês vão ver. Me veja a primeira e última ultrassom. A primeira ultrassom, gente, eu vou calcular qual a idade gestacional e a DUM não é muito fidedigno. Por quê? Porque às vezes ela menstruou estando grávida, ou aconteceu alguma coisa que ela esqueceu, não lembra bem a data. Então, assim, por isso que no HGA a gente leva em consideração sempre a primeira ultrassom. E ela é mais fidedigna quando ela é feita no primeiro trimestre, ou seja, até 12 semanas. Professora, uma dúvida. A gente pegou um caso na UBS que a paciente ela engravidou amamentando. Então, ela não sabia a data da última menstruação dela. Sim. Mas onde ela foi fazer a ultrassom foi um lugar tão precário que no laudo não tinha a data provável do parto nem a idade gestacional pela ultrassom. Sim. Aí, nesse caso, o que a gente faz para tentar estimar essa idade gestacional? Então, ela já estava bem volumosa a barriga ou estava no início ainda? Professora, a gente não conseguiu fazer esse cálculo direito, porque como ela era já uma paciente um pouco acima do peso e ela estava amamentando. O último filho dela estava com 1 ano e 7 meses, algo assim. Nossa. Então, o corpo dela ainda não tinha voltado. Então, ficou uma grande dúvida em relação a essa paciente. Na dúvida, se ela fez em um lugar muito precário, você vai pedir uma nova ultrassom. E se for em um local de um colega de vocês, se for numa clínica que vocês falam, olha, esse daqui é uma clínica boa, é um médico de confiança, vocês vão levar em consideração aquela ultrassom. Se caso o ultrassonografista avaliou, né, o fêmur, o perímetro cefálico, gente, procura, peça para ela fazer, resumindo, em uma clínica ou com um médico de confiança, porque ele é o que vai mais nortear vocês, através do tamanho, tudo de acordo com as mensurações ali do tamanho do bebê. Aí sim vai dar uma data mais ou menos assim, uma estimativa melhor para vocês. Nesse caso que não se sabe, né? Resumindo, pode engravidar amamentando? Pode, a partir de 6 meses, gente, porque quando o bebê ele começa a amamentar, e ele está amamentando e come papinha, tudo que é amassadinho, sopinha, caldinho, frutinha, o bebê não está mais com a amamentação exclusiva. É importante o quê? Entrar com anticoncepcional. Por isso que a mulher vai engravidar, tá bom? E os períodos gestacionais, gente? Então, começa com o período embrionário, que vai da fecundação até 12 semanas. O período fetal, gente, é quando ele tem mais de 12 semanas, ou seja, de 13 a 40 semanas. Ali é o período fetal. Então, por isso vocês vão falar assim, período embrionário até 12 semanas, que é o crescimento. E aí vem o nascimento prematuro, a termo e pós-termo. Quando é prematuro? Quando ele é menor que 37 semanas. Quando ele é a termo, de 37 a 42. Quando é pós-termo, a partir de 42 semanas e 1 dia. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter muito cuidado com quando você vai avaliar a paciente, ela está aí com 41 a 42 semanas. Muita atenção. Gente, a idade gestacional pela altura uterina, por isso que tem isso em algumas carteirinhas, ela está muito equivalente ali à altura uterina com a idade gestacional entre 20 a 34 semanas.
tá bom? E aí é onde você vai ver o percentil, se está acima de 90 ou menor que 90. Então, assim, entre 20 a 24 é o que é fidedigno ali em relação à altura uterina e idade gestacional, tá bom? E as adaptações, gente? Então, a paciente, ela começa, primeira coisa, são as adaptações, o quê? Hormonais. E é aquela chuva, né, de transtornos ali hormonais. Tanto os hormonais como imunológicos, a parte anatômica da paciente, a parte metabólica, nutricional. Então, gente, é tão complicado para uma mulher. Eu que acompanho assim o pré-natal, você ter que conversar com aquela paciente, você tem que orientar cada detalhe do que ela está passando, do que está por vir ainda. Não estou falando de parto, não. Infelizmente, numa emergência, vocês não vão ver muito isso. No municipal, vocês vão ver o quê? Vocês vão pegar ali já a reta final. Por quê? Porque cabe quem vai fazer o pré-natal explicar detalhadamente. Infelizmente, gente, devido ao grande fluxo, né, de pacientes, infelizmente no SUS não dá tempo de você explicar cada detalhe. Eu até vejo que o SUS acho que deveria ter uma cartilha para ensinar esses pacientes, para ela poder pelo menos ler ou arrumar aí, sei lá, alguma cartilha online, já que hoje tudo, né, quer ficar no Instagram e outras coisas. Use alguma forma para elas reconhecer o corpo delas. Então, infelizmente, nosso país não tem ainda, né, algo. Tem as cartilhas aí, mas tudo requer o quê? Tudo é despesa, né? Então, para a parte aí do SUS, eles não têm muito interesse. Mas no particular, cabe o médico ter que explicar tudo direitinho. Geralmente é 1 hora de atendimento no particular, ou que você tem que ensinar, você tem que explicar, você tem que orientar quais são as fases do que ela está passando. E essa aula é justamente isso. Então, gente, vamos lá. Para a parte hormonal. Então, ela tem uma alta produção dos hormônios, que são mais de 30. Mas, assim, gente, qual é o principal hormônio da gravidez? A progesterona. E a manutenção do corpo lúteo até o 4º mês de gestação, gente, quem predomina mais é a progesterona. E, claro, como eu falei para vocês, existem outros, né? Que é o HCG, o HGH, a relaxina, as inibinas. Então, todos que fazem um processo ali, né, de produção hormonal, mas quem prevalece é a progesterona. E as imunológicas, gente? A imunológica, gente, o sistema imunológico, ele protege células e ali ele vai entender como se fosse a gravidez como fosse um corpo estranho e ele vai tentar o quê? Se adaptar com aquele novo, entre parênteses, corpo estranho, tá bom? E em muitos casos a paciente, ela tem a queda imunológica, né? Ela sente ali muitas vezes ela pode gripar, ou algumas doenças que ela não tinha ou nunca teve, de repente apareceu. Por exemplo, herpes, infecção urinária, que é H1N1. Gente, a herpes ocorre demais nas pacientes. Verrugas genitais. Eu estou com um paciente que está com um monte de verrugas. E aí ela fala, nunca tive isso, meu marido está me traindo. Não, você já tinha. Só que devido à gravidez, devido à parte imunológica, apareceu. Então, por isso, gente, que elas estão muito vulneráveis, elas são muito vulneráveis às doenças, tá bom? E a parte anatômica? Gente, é onde ela sente muito desconforto lombar, que é a lombalgia. Ela começa o quê? A ter uma marchancerina. O que é a marchancerina? É tipo um patinho, né, gente? Ou tipo um pinguim andando. Por quê? Porque a barriga começa a distender, a crescer. A parte óssea, por que elas falam tanto? Gente, chega lá no municipal, pode ver. Para quem não rodou, gente, pode esperar.
elas sentam e aí elas falam. Aí você fala, o que aconteceu? Elas falam assim, dor pélvica. Dor. É a dor, gente, que é o tempo todo elas falam, tem dor pélvica. Só que elas não entendem que aquilo ali é fisiológico e você tem que explicar. Olha, então, você sente dor porque a pelve, a articulação sacroiliaca ali, ou a parte coxo femoral, ela tem o principal hormônio que está ali atuando é a progesterona. Então, há um relaxamento dessa articulação e com o peso do bebê, isso você está sentindo dor. Claro, você tem que explicar isso para a paciente, porque se você falar assim, não, é normal, ela vai falar, aquele médico idiota falou que é normal. E elas vão sair xingando e falando mal de vocês. Então, requer que vocês são médicos, gente. Quem fala normal é a mãe, a vizinha lá. Vocês são médicos, vocês têm que explicar o porquê que ela está sentindo aquela dor. Quando você faz exame e que ela não tem sangramento, não tem infecção, não tem vaginose, não tem vaginite, ela não tem nada de infecção urinária, nada, e ela sente essa dor, você tem que explicar que é um relaxamento das articulações decorrente das mudanças do eixo, pode ser o eixo lombar, pode ser ali do coxo femoral, da parte do sacro. Então, o que eu vou fazer, doutora? Eu vou falar que eu vou ficar com dor a vida inteira e a gestação toda, 9 meses de sofrimento? Não, gente, vocês têm que indicar o quê? Exercício físico. Vocês vão começar a ser o bom mesmo para a mulher, pilates. Por quê? Porque melhora a articulação. Se ela já tem algum problema de hérnia de disco, isso acaba piorando. Tudo que ela tem reumatismo, piora mais ainda ali a parte tudo a paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que nós tínhamos dermatite. Gente, baixa dela imunológica, foi a gravidez inteira sofrendo. Quantas vezes eu tenho que internar com a paciente devido a umas dermatite, umas coisas assim bem complicadas, devido ao quê? Do comprometimento do sistema imune. Então, vocês têm que saber o porquê que ocorre para poder explicar para a sua paciente. Tá bom? E a parte anatômica, gente, aí o bebê vai crescendo e tudo vai se modificando, né? Principalmente os órgãos. Quais são os órgãos? A bexiga, o trato urinário, né, gente? Por isso que ela começa a ter tanta urgência, ter que ir para o banheiro, urgências urinárias. E por que a infecção? Porque, gente, o útero ele fica comprimindo a bexiga. A uretra, ela diminui o tamanho, então ela tem mais propensão, ela fica mais, vamos dizer, exposta ao meio externo, levando um quadro de infecção. Pode ser o quê? Principalmente infecção urinária. Vocês vão ver muita infecção urinária. Inclusive, vocês vão estar estudando aí infecção urinária e como é o tratamento, tá bom? E aí, gente, o intestino. Gente, muitas mulheres, elas têm o quê? Eu vou falar um pouquinho lá na frente. O intestino também, eles têm uma modificação. O coração, pulmão, respirações mais profundas. O estômago da paciente, imagina, gente, vai crescendo. Aí tudo que ela come, ela tá com fome, quando come, vomita. Não porque ela tá com vontade de vomitar, porque comeu demais, o estômago ali, olha, ele acaba ficando encurta mais, né? Devido ao crescimento da distensão abdominal na gravidez. Outras é a parte circulatória. Será que tudo que incha é uma pré-eclâmpsia? Não, gente. A parte circulatória é devido ao aumento da volemia de 30% a 40%, aumento do plasma, aumento dos eritrócitos, e aí levando também um quadro de anemia fisiológica. Quando a parte da circulatória, a principal que vocês vão ver é a parte dos membros, aumento do edema dos membros inferiores, né? Que ali vocês vai ver o sinal de cacifo. E aí, gente, por quê? Porque ela tem uma dificuldade no retorno venoso, né? Há um aumento do débito cardíaco, o corpo ele tenta compensar. Por quê? Porque tem algo sendo gerado, algo que está em crescimento, algo que precisa de nutrição. Então, todo o corpo ele começa a trabalhar. Imagina uma máquina que ela trabalha bem tranquilamente. Imagina um carro que ele está andando somente a 40 km por hora. E aí, de repente, algo
né, precisa de se mover mais, né, produzir mais. Então, tudo vai ter um aumento aí, né, de quantidade sanguínea, de exposição ao retorno, né, venoso da paciente. E uma menor resistência vascular periférica. Por isso, gente, que na grávida, a pressão da mulher é um pouco baixa, ela é em torno de 10, 11, o tempo todo. Ela vai falar assim, não, mas tá baixa? Não, outra coisa, às vezes as mulheres ficam com 8, 9, elas, nossa, tô tonta. Por quê? Porque diminui a resistência vascular periférica. O que a gente tem que orientar? Essa paciente tem que fazer uma caminhadinha, pelo menos 20 minutos, ela tem que se alimentar, né, adequadamente, ir na nutricionista. Primeira coisa, nutrição. Eu acho que deveria ter nutricionista espalhado a cada esquina, gente, porque todas as mulheres grávidas precisam de ir para uma nutricionista. Infelizmente, elas não têm esse embasamento, né? Não tem esses cuidados. Infelizmente, o médico não encaminha. E aí elas comem errado, elas comem o que acham na cabeça e acham que tem que comer por 2. E aí é onde vem as patologias. Então, vamos lá. E aí é onde entra a parte metabólica e nutricional. Até 24 a 26 semanas, gente, a paciente ela tem um maior estoque de gordura no tecido adiposo. Por isso que às vezes ela engorda, né? Porque ela sente muita fome, mas aí ela precisa de ter uma alimentação adequada. Não é porque para ela, claro, para ela sim, mas para suprir a demanda fetal. O feto ele precisa de nutrientes adequados e ela precisa de alimentar, ou seja, o que é importante? Ir numa nutricionista. A reserva, a quantidade nutricional é diferente para uma não grávida. Claro, gente, nutricionista materna, gente, tem mulheres que estão ganhando dinheiro aí, está sendo mais caro do que nossa consulta. Então, assim, por quê? Porque é a nutricionista que fica bam, porque ela estudou o que uma mulher grávida precisa. E aí, gente, a partir de 26 semanas é o que mais ocorre, o que é o aumento da resistência insulínica. Então, gente, a parte da insulina é importante, por isso que vocês vão pedir TOTG a partir de 26 semanas. Por isso que geralmente TOTG é de 26 a 28 semanas, tá bom? Então, por isso que é a partir aí da parte metabólica, é o aumento aí da insulina. E aí vocês têm que pedir alguns exames característicos para cada idade gestacional. E aí, claro, sempre orientar para a paciente a questão da necessidade nutricional, né, aumentando preferência o quê? As frutas, verduras, o que mais? Principal que vocês precisam para malhar. Proteína, ela precisa muito de proteína, porque além de dar saciedade, o feto ele demanda muito para o crescimento. E aqui eu coloquei uma tabela de necessidades nutricionais na gestação. Mas, gente, isso daqui é 2 mais 2 são 4, ou seja, é para cá, para todas? Então, a gente passa uma vitamina, um polivitamínico, mas você vai estar acompanhando aquela paciente com a parte nutricional para ver se vocês precisam de melhorar alguma... ela precisa o quê? De folato? Ela precisa de vitamina D? Sei lá, o que é que essa paciente está precisando? Não, ela já está tomando polivitamínico, mas aí não está sendo o quê? Suficiente. E o ferro? Será que ela está tomando as vitaminas no horário certo? Será que ela está tomando junto com outras medicações que não estão sendo absorvidas? Então, gente, tudo isso é importante, até o horário que ela está fazendo tomando as medicações dela, isso é importante, tá bom? E aí, gente, não fugindo, porque senão a gente vai entrar em outros critérios, né? Aí vem a parte digestória. Gente, lembra que eu falei da boca, que às vezes a paciente ela perde o paladar, ela acha um pouco amargo. Por quê? Porque ela tem uma diminuição do pH. A hipertrofia da gengiva, no caso, pode ocorrer, alguns casos até
pode ocorrer até 50%, né? A gengivite, que é o sangramento da gengiva. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, por que a mulher tá sangrando a gengiva? Então, gente, devido a essa hipertrofia, dessas modificações ali de parte digestória, mas tudo isso passa, tá bom? Orientar sempre uma escova bem molinha, um enxaguatório bucal, que não seja com álcool, dependendo, né? Tem uns que não pode usar, não é indicado, na verdade. Então, assim, mas o quê? Uma boa higiene para não haver o crescimento bacteriano na boca. E aí vem o estômago. O estômago, gente, por que às vezes ela sente tanto refluxo, tanta azia, né? Tanta pirose. Por quê? Devido ao relaxamento da musculatura lisa, o esfíncter esofágeo inferior, né? Vai ter ali um relaxamento, e aí ocorrendo, claro, o refluxo. Tá? E isso daqui tudo, gente, é fisiológico. O estômago, por isso que às vezes ela sente muita dor no estômago, né? Ela tem um aumento do muco ali protetor, né, gástrico, e aí ela vai falar assim: quando eu tomo sulfato ferroso, eu sinto muito mal. Então, que tal mudar os horários? Não é bom ela comer antes? Tipo assim, o sulfato ferroso, vocês vão ver que é para tomar antes do almoço. Mas não, se a paciente ela não está dando, né, está tendo muito refluxo, por que não tomar depois do almoço? Né? Então, tudo isso é importante. A vesícula biliar, gente, ela vai ter um maior tempo de esvaziamento. E aí, podem levar um cálculo biliar. Na grávida, vocês vão ver muitos casos que ela nunca teve problema de cálculo biliar, de colelitise, ela vai ter problema às vezes na gravidez, ou às vezes já estava instalado, com a gravidez apareceu. Às vezes, cálculo renal, que ela não tinha, do nada ela começa a aparecer um problema lá de infecção urinária, quando ela vai ver, ela tem um microcálculo. Então assim, gente, voltando à parte digestiva, tudo pode estar o quê? Em modificação. O intestino, ela vai ter o quê? O relaxamento também da musculatura lisa. Por isso que a grávida, ela fala tanto: doutora, eu não estou fazendo cocô, eu não estou conseguindo. Ela sente muita constipação, tá? Então, gente, existem algumas características do primeiro, segundo e terceiro trimestre. O primeiro trimestre, como eu falei lá para vocês, né, o diagnóstico clínico é a menorreia, pode ter um sono, muito sono e letargia devido ao quê? O aumento da progesterona. Aí é onde começa estrias, que tem que ter cuidado nos seios, na parte, né, do quadril, como eu falei para vocês, frequência urinária, constipação, e aí os sinais de alguns escurecimento da pele, como a linha nigra, o melasma, mas o melasma ele já está entre o segundo e o terceiro trimestre, tá? E quando a gente vai para o segundo, ela começa o quê? Lembra da dificuldade do retorno venoso ali, principalmente dos membros inferiores, ela começa a ter cãibra de membros inferiores, as mãos, elas começam a ficar inchadinha. Por isso que é importante ver o que ela está comendo, alimentos enlatados, embutidos, né? Ou sazon, tempero completo, tem que ser retirado, não é diminuído não, é retirado, porque tem grande teor de sódio, então tudo isso vai reter mais líquido, então isso tem que ser retirado da grávida, e ela vai ter cãibras, principalmente no segundo trimestre, ela começa a sentir o quê? Os movimentos fetais, e é a partir de quantas semanas? A partir de 18 semanas, então ela vai ter aqui modificação, né, para andar, e essas outras dificuldades, como a gente já tinha relatado no slide anterior. E no terceiro trimestre, aí, gente, vem a questão do ganho de peso, a falta de ar. Ai, doutora, eu não consigo mais dormir, eu fico mais sentada à noite do que deitada. Ai, tira esse menino. Aí você fala: como assim? Está com 35 semanas, 36 semanas. Tira que eu vou morrer. Tem mulher, gente, que cria uma ansiedade, é um desespero, e aí você tem que explicar que aquilo dali é fisiológico. Você não vai falar assim: não, isso é normal, pode ir para casa. Quando você explica o porquê que está ocorrendo aquilo, gente, ela recebe bem essas informações e ela vai para casa mais satisfeita, tá bom? Tem umas até que esquece de voltar, porque agora, a partir de agora, tudo ela acha que é normal.
E aí você tem que explicar, olha, você tem que ficar vindo pelo menos uma vez na semana, tá? Não é assim, esqueceu. E aí, gente, vem azia, pirose, queimação, né? Ela tem um excesso, quando ela tem um excesso da saliva, que é a cialorreia, pode ocorrer. Eu já peguei casos que a mulher ficava com um copinho o tempo todo, porque ela ficava cuspindo o tempo todo. Aí, nojento, mas, gente, não é porque ela quer. É, infelizmente, um distúrbio que ocorre ali e que tem, às vezes, tratar até a parte psicológica da paciente. Dor nas costas, que é a lombalgia, né? Como eu já falei para vocês, edema, contrações uterinos, produção da secreção láctea. E aí vem a parte mais linda, né? Que é o parto. O parto ele pode ser cesariano, pode ser normal, desde que tenha uma boa avaliação e uma indicação. Quando que tem indicação de parto normal e quando é cesariano. Então, isso daí vocês vão estar vendo muito no dia a dia, quando estiver lá no hospital, pergunte sempre para o doutor ou para a doutora, doutor, só me fala, por que o senhor está levando para cesárea? Ele vai te falar, por quê? Por causa disso e disso. Doutora, tá indo para normal, mas ela tá gritando muito. Será que é normal? Será que está dilatando adequadamente? Será que o bebê está na posição correta? Então, aí, gente, aí já vai muito o quê? Da parte do obstetra ou de um clínico mais, assim, que acompanhe, que tem uma experiência ali com obstetrícia, tá bom? Então, aí vem a parte do parto. E aí, o parto e vem aí o puerpério. O puerpério é até quantos dias depois do nascimento? 40? 40 dias, né? Muito bem. Tá bom, meninas? E é isso. Deixa eu ver quantos que sobraram. Gente, pelo amor de Professora, ah, na UBS a gente atendeu algumas grávidas, né? E assim, elas já estavam com uma idade gestacional avançada e a barriga estava com muitas estrias e geralmente não é o primeiro filho delas, né? Então elas entendem que aquilo é normal, assim, normal entre aspas, né? Como a senhora estava falando. uhum. E a professora deu algumas indicações de óleos, né? Que podem ser utilizados para amenizar. O que a senhora recomendaria, assim, para gente indicar para elas? Porque essa é uma queixa muito frequente, né? Então, gente, essa questão de óleo na barriga, eu sou um pouquinho. Na verdade, quando você passa óleo, pronto, faz de conta que você não está grávida e você fica olhando, usando óleo todo dia na barriga. Pode olhar, gente, que o óleo, ele às vezes só com a roupa, né? Ele, de repente, você olha e fala, ué, minha pele não está mais hidratada. Eu sempre oriento o creme de hidratação, tá? Um creme, cuidado, né? Aonde tem procure para grávidas mesmo. Só que eles são cremes caros, de 70, 80 reais. Eu acabo orientando, gente, da Nivea, aquele azul, né, que ele é bom e barato e é grandão, bom que cabe bastante, eu oriento tipo de 3 a 4 vezes. Aí você me falou sobre o óleo. O óleo, gente, eu acho que resseca muito a pele, e aí ele só aparenta, eu acho que engana. Ali tá oleoso, mas daqui a pouco você passa a mão, não tem mais óleo, e aí é onde pode dar estria. O que é que dá estria, gente? Depende muito do colágeno da paciente, depende muito da parte dos cuidados, hidratação, não é só creme, é água, hidratação sempre. Cuidado com as unhas, não passar a unha, não passar, eu oriento passar a mão, né? Alisar a barriga e não ficar coçando, porque ali, gente, a pele tá tão fininha que ela, para abrir, né, é muito fácil, causando ali as estrias. Aí, o que você me indica, doutora? Gente, eu indico aquilo que cabe no bolso dela, tá? Então, claro, ureia não é passado para grávida, por causa da composição, não é indicado, não é que não pode, não é indicado. Mas existem alguns cremes muito bons, mas como eu falei para vocês, são caros. Gente, eu indico até óleo de coco, para vocês terem ideia. Use o óleo de coco, não tem dinheiro, use óleo de coco, tá? Uma vez uma idosa me contou que ela usava iogurte e era uma coroa muito cuidada, muito cuidada. Eu estava na farmácia
E ela viu eu vendo as coisas, né? Aí ela pegou e me contou. Nossa, doutora, quando eu não tinha dinheiro, era uma coroa bem, né? Quando eu não tinha dinheiro, eu passava iogurte. Até ela contou que ela pegava dos filhos, do primeiro filho, que o marido dela comprava, e ela roubava um pouquinho do iogurte para hidratar, tanto o rosto como a barriga. Então, gente, é assim, tudo que hidrata, mas é a questão de hidratar não é uma vez no dia, é 3, 4 vezes no dia, para não dar estria, tá? E assim, não é só barriga, né? É mama, é quadril, tudo isso. Obrigada. Nada. Doutor, Conte. então, de indicação, essa seria só a ureia? Então, a ureia não é muito indicada na gestação, por isso que a gente não indica. A ureia é maravilhosa, hidrata super bem, a 10 a 15%, mas não é indicado. Então, no caso, seria só ela, em questão de composição de creme. Não, não, não. Produtos à base de. Gente, existem alguns produtos que. Amônia. Não, amônia não pode, não, mas tem o outro, que é um metal. Tudo que tem metal não pode ser passado para essas grávidas, tá? Então, assim, quanto à questão, se for tiver na rede pública, gente, vocês podem indicar o Nivea, tá? Que hidrata muito, aquele azul, ou óleo de coco natural, que não tem cheiro, né? Principalmente as pacientes alérgicas. Então, o óleo de coco é excelente e é natural, pode hidratar quantas vezes a barriga, que é excelente. Agora, doutor, eu quero passar com um hidratante, um melhor para grávida. Gente, tem vários lá nas prateleiras, que são, eu falo assim, olha, às vezes eu olho na internet, olha, quanto é que você pode pagar? Mais ou menos 80, 100 e pouco. Então, aí eu vejo aquelas marcas melhores, que são mais emolientes, e eu acabo prescrevendo. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá?